Bem, amigos, estamos de volta então com o nosso programa Manhã do Evento e como a gente já havia anunciado desde a semana passada, né, que estaria conosco aqui um convidado muito especial, que é o Joviano Kleinert. É isso mesmo? Eu errei ou tá certo esse nome? Tá certo. Tá certo. E também a Nara Cordeiro está conosco. Bom dia, Nara. Bom dia, Cláudio Mainer. Bom dia a todos aqui no estúdio. Estamos aqui. Ok. Bom dia também ao Joviano. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Advento. É um prazer estar com vocês. Opa, o prazer é todo nosso, tá? E o tema abordado de hoje vai ser Criacionismo, uma ciência a serviço de Deus. Lembrando que nós estamos transmitindo também pelo nosso site, tá? Ao vivo e a cores. adventofm.com.br, ou seja, www.adventofm.com.br, tá? Pode acessar ali que você vai ter acesso aos nossos estúdios, ok? Bom, para a gente não perder muito tempo aqui, porque o tema é muito interessante e se você tiver alguma curiosidade, você pode ligar para o 999784014 e tirar a sua dúvida, tá? Vamos lá então, Nara. É isso aí, Cláudio. Primeiro, bom dia, Joviano. Bom dia, Nara. É muito bom ter você aqui conosco nos Obrigado. nossos estúdios. Você é um especialista, né? Pelo menos aqui em Londrina, é um dos responsáveis por esse trabalho. Eu queria falar um pouquinho sobre esse tema tão importante. Como o Cláudio bem lembrou, e eu vou ressaltar aqui novamente, o tema da nossa entrevista de hoje é Criacionismo, uma ciência a serviço de Deus. E nós estamos aqui com o coordenador do Núcleo Londrinense da Sociedade Criacionista Brasileira, NULON, da SCB, que é o Joviano Kleinert, né, Kleiner. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão que é tão assim ampla, né, tão abrangente, que fica difícil a gente falar em poucos minutos, não é, Joviano? Isso, eu diria que precisa uma vida inteira para entender um pouco do assunto que é o criacionismo. É porque é tão assim, porque vai na área espiritual, a gente vai abordar na questão ciência e também espiritual, lógico, né? Uhum. Mas nós teríamos que ter aí uma compreensão fora do contexto aí só ciência, né? Teria que ser um contexto também espiritual para a gente poder entender, porque vem de Deus e Ele é onipresente, enfim, onisciente, onipotente, Ele é tão grande que é até difícil a gente poder explicar, né? Se é que a gente consegue explicar Deus, né, Joviano? Essa é uma dificuldade que todos têm e talvez nunca conseguiremos. Essa é uma grande incógnita, né, do mundo, né, Exatamente. da vida, né? Como se explica Deus? É difícil, porque tem como o ar a gente não vê, a gente só sente. Deus também é assim, a gente tem que sentir, né? Se você não consegue sentir, enfim, você não vai conseguir muitas vezes. Mas nós estamos aqui para poder falar um pouquinho sobre essa questão do criacionismo enquanto ciência. Então vocês que estão aí acompanhando também ao vivo, também continuem ligadinhos aqui na entrevista. Vamos um pouquinho de história. O sentimento de despreparo para o enfrentamento de possíveis contestações e debates sobre fé e religião no espaço acadêmico, em presença da ignorância difundida socialmente a respeito das questões que problematizam a cosmovisão evolucionista como modelo ideológico predominante e resguardado no âmbito social, foi o que motivou um grupo de jovens cristãos a se unirem e começarem um grupo de estudos criacionista. Esse grupo, que nasce em agosto de 2016, se reúne mensalmente e persiste aos desafios iniciais de modo a desenvolver um programa de leituras e a ampliar as relações e contatos entre criacionistas de várias partes do Brasil, mediante as redes sociais e diversos eventos criacionistas. Com o apoio da Sociedade Criacionista Brasileira, a SCB, e do Núcleo Maringaense da SCB, o NUMAR SCB, em setembro de 2017, o Grupo de Estudos Londrinense se transforma em um núcleo, o NULON SCB, que é o Núcleo Londrinense da Sociedade Criacionista Brasileira. Isso é um pouquinho da história do NULON, né, daqui de Londrina, de onde nós estamos falando aqui da Rádio Advento Londrina para vocês. Eu queria perguntar para você, Joviano, a pergunta que não quer calar é a primeira. O que é o NULON, né, da SCB? Explica para a gente o que significa este núcleo. Vamos lá então. Como o próprio nome já diz, NULON é o Núcleo Londrinense, então é um núcleo de estudos aqui de Londrina da Sociedade Criacionista Brasileira. A Sociedade Criacionista Brasileira, ela é uma instituição, ela é não religiosa e ela visa o estudo, a promoção do debate na questão das origens, né? Quais que são as nossas origens como humanidade, né? Como seres humanos.
E essa instituição ela já existe desde 1972, então, portanto... 72? Não é de agora, então, Juliano? Não, ela já existe desde 1972, portanto, com 51 anos, rumo a 52 anos agora, no ano de 2024. Mais velho do que eu. E olha que eu tô velho. Mas pode continuar. E um dos grandes focos que nós temos é utilizar a ciência para explicar ou entender se o criacionismo ele é possível ou não. Certo? Enquanto ciência. Criacionismo enquanto ciência ou o criacionismo no âmbito geral mesmo? Criacionismo, estudo da criação, do Criador, é isso? Isso. Aí nós precisamos ter um pouco mais de conceito do que é ciência. Se nós pegarmos os dicionários, aí os entendimentos mais comuns é que ciência é um corpo de conhecimento. Então, por exemplo, ciências sociais, ciências humanas, enfim, ciências físicas, químicas, matemáticas, está definindo uma determinada disciplina como ciência. Agora, se nós adotarmos o método científico, tentarmos entender o que é ou não científico, aí a coisa fica um pouco mais complicada. Explico. O método científico ele é um conjunto de ferramentas matemáticas, dentre elas a estatística. Práticas, né? Isso, ferramentas matemáticas práticas, dentre elas a estatística mais comum, para atestar se algo é ou não científico. Explico. Imagine deixa eu pegar um objeto aqui. As pessoas acho que não conseguem ver aqui, né? Mas conseguem Mas pode ouvir. falar, sim. Estão vendo? Alguém Estão vivos, estão vendo também. Estão ao vivo? Então tá aqui, estamos aqui. Eu posso pegar esse conjunto de fios aqui? Pode ir lá, vai lá, pega lá. Tá ali pegando um conjunto de fios para mostrar para vocês aqui. Para quem está ouvindo então no rádio, vamos pegar aqui. Eu tenho aqui nosso site também, viu? Eu tenho aqui um conjunto de fios na mão. Se eu levantar a mão aqui no alto, espero que o microfone capte e soltar aqui, ele fez um barulho. Fez o barulho. Se eu repetir esse experimento aqui, novamente, vou fazer a mesma coisa, vou soltar. Caiu novamente. Então, desculpem o barulho aí, mas foi necessário para que vocês entendessem. Essa repetição foi uma experiência que eu fiz aqui, de modo bem simples. Mas eu pude atestar, né, que se eu soltar um objeto numa determinada altura, numa determinada condição, por exemplo, sobre essa bancada aqui, ele, ao atingir a bancada, ele faz um barulho, ele cai e faz um barulho. Isso é uma comprovação. Isso, então isso é um experimento. Experimento. Então eu posso, de uma forma bem simples, mostrar que 100% das vezes, né, então eu tenho aqui uma probabilidade de 100% de que esse objeto, ao cair, ele cai sobre a bancada e faz um barulho. Tá? Sem maiores explicações sobre o que gera esse barulho. Agora, isso é um dos conceitos, né, dos requisitos para algo ser científico. Eu preciso, não necessariamente eu preciso, mas é desejável que eu tenha uma experimentação, mas que essa experimentação ela seja possível de tratar matematicamente. Se eu fugir dessa matemática, então eu tenho algo que, por mais que seja uma teoria, ele pode até ser uma teoria boa, uma teoria verdadeira, mas não é científica. Entendo. Certo? Então, e aí, na questão das origens, vamos pegar aqui algum exemplo. Aqui eu pude pegar um objeto e deixar cair. Sim. Agora, na questão das origens, tem como eu reproduzir um resultado? Não tem. Não tem como, né? Não tem, primeiro porque ninguém esteve no momento das origens. Ninguém que está vivo hoje esteve lá no momento das origens. Segundo porque... Mas tem evidências. Tem evidências, e já vamos tratar sobre elas. Sim. E segundo porque, apesar de não ter ninguém lá, e apesar de certa forma nós tentarmos reproduzir algumas coisas, seja a criação, seja a evolução, elas foram eventos, de certa forma, únicos. Sim. Independente de qual lado que você acredite, que você esteja estudando. Foram eventos, de certa forma, únicos e que, portanto, não são passíveis de se reproduzir. Isso, por si só, já é algo que coloca em xeque a questão da cientificidade, porque nós não temos como fazer um tratamento matemático. Muito embora, né, o criacionismo ele é um modelo, uma estrutura conceitual, um modelo conceitual, que nós podemos sim
utilizarmos ferramentas da ciência para identificar se ele é possível ou não. Joviana, eu vou pedir para você segurar só um pouquinho, você se aprofundar mais sobre isso. Você já está se aprofundando na questão do criacionismo. Eu queria, antes de mais nada, eu queria que você explicasse para a gente, hoje, neste momento, como que acontecem as reuniões do NULON em Londrina, por exemplo, só para a gente entender. Porque vocês são, quais são os estudiosos? São pessoas de determinadas áreas específicas ou não? Quem tem interesse, qualquer pessoa que queira participar, vamos supor, eu sou uma pessoa que eu tenho curiosidade em participar deste grupo, desse núcleo de estudo. Eu sou jornalista e tal, o Cláudio, locutor, enfim, o Mário ali. Nós queremos participar. Podemos participar, não sendo da área teológica, enfim, explica pra gente como funciona hoje essas reuniões. Somos leigos nessa área, né? Totalmente. Claro. Na verdade, todos somos leigos na maior parte das áreas. A minha formação é na área química, mas eu posso atestar para vocês que dentro das ciências matemáticas ou dentro das ciências físicas, por exemplo, eu sou um leigo. Né? Estou aprendendo, assim como outras pessoas. É isso aí. Então, nós temos um grupo de estudos, que na verdade agora, nesse período de férias, ele está pausado. Nós vamos retomar em março com novos grupos de estudo e você pode solicitar. Então, a sua participação através do contato @nulon.scb.org.br ou ainda através das nossas redes sociais, @nulonscb. Bem tranquilo, @nulon. Isso. NulonSCB. Tudo junto, sem espaço. Todas elas, qualquer rede social. @nulonscb. Isso, Facebook, TikTok, Instagram, aonde todas quiser. elas. Tá. Descreva para mim como que são as reuniões. Onde vocês se reúnem? Onde é feita essa reunião? Como que acontece isso? Nosso último grupo de estudos, né, veio em função da pandemia também. Ele começou online e terminou online. E nós estamos tentando abrir um novo grupo agora presencial e manter também o grupo online. Geralmente, online, nós estávamos nos reunindo às sextas-feiras à noite, uma vez por mês. Sei. E utilizávamos um livro texto que nos servia de guia, apenas para dar os capítulos, os títulos, né, os temas a seguir. E a partir daí, cada um então fazia suas pesquisas, lia o capítulo, fazia suas anotações e nós discutimos em conjunto depois a respeito daquele tema específico. Depois eu quero que você traga alguns títulos de livros para as pessoas que têm curiosidade. Claro, eu tenho 2 aqui, inclusive. Ai, que bacana. Depois eu quero que você fale sobre isso. Então vocês se reuniam, ali vocês faziam um bate-papo, né, Joviana, pelo que eu entendi, online por conta da pandemia. Isso. Agora vocês estão querendo voltar presencial, exatamente, mas começou presencial. Começou presencial. Aí foi para o online. Foi para o online, agora está voltando, a partir desse ano, queremos voltar ao presencial também, sem perder o online, que é algo que agrega muito também ao nosso núcleo. Tá. E aí vocês estudam um livro de cada vez, no caso, né? Ali vão estudando aquele livro, depois vocês passam para outro, isso, né? Isso. Esse é um dos modelos de estudo, né? Tem outros modelos também, mas esse foi o nosso último meio de estudo. Sim. Eu percebi, por exemplo, analisando o material de vocês, que você me mandou para analisar, eu percebi que vocês têm vários livros e eles são editados, publicados pela própria SCB, é isso mesmo? Exatamente. Você poderia falar alguns títulos, então, de livros Posso. Da Sociedade Criacionista Brasileira, é isso, nós tá? temos vários livros de vários temas, Posso mostrar? Pode. Daqui para mim que eu vou mostrar já. Esse aqui é o livro mais recente, Das Leis do Criador ao Criador das Leis, escrito pelo Rui Vieira, fundador da própria SCB. Hoje ele está com 93 anos, ainda na ativa, escrevendo livros e publicando materiais aí. Olha que bacana. Eu vou repetir o título, tá? Das Leis do Criador ao Criador das Leis. Olha que legal, né, Cláudio, esse tema, né? Sim, lindo, lindo. Vamos ver o próximo. Esse outro livro aqui, Em Busca da Montanha Sagrada, também é recente. Ele fala um pouco de Deus na China Antiga. Olha que bacana. Que Deus era visto na China Antiga. Olha, já vai para outro, lá para o Oriente, né? A Ethel Nelson, exatamente. Ela tem vários livros publicados nessa área e a Sociedade Criacionista ela traz alguns desses títulos aqui para o Brasil também. É uma coisa que me chama a atenção, hein? Deus e China, Deus e Índia, como que funciona isso, né? A filha do Cláudio está na Índia, como que é Deus lá na Índia? Hoje nós entendemos a China como um país comunista, né? Que de certa forma não tem uma religião e não, entre aspas, não permite uma religião que uma religião seja exercida abertamente no país, mas nem sempre foi assim. Então é um título muito legal para você ver. Fantástico.
como era antes da entrada do comunismo. Como se deu essa história, né? Exatamente. De desenvolvimento dessa questão. Então é isso. Vamos agora vamos entender um pouco mais, voltando ao assunto do criacionismo, né, que é o tema de hoje. Muitos intelectuais que se dizem críticos apenas defendem e transmitem ideias e resultados conclusivos aí de pesquisas científicas, né? E eu, acompanhando ali um pouco dos estudos de vocês, eu descobri que realmente eles têm, a base deles é muito assim em questão de resultados, em questão de... tem um termo que vocês usam na ciência, né, que, no caso, que eles usam na ciência, né, que é um termo mais de informação. Eles repetem sempre a mesma coisa, né, como se fosse, né, algo assim, né, repetitivo, né, basicamente, né, vamos colocar assim. Você vai explicar melhor isso. Que consideram aí como verdade essas pesquisas científicas né, e as quais contraditoriamente se baseiam em postulados não empíricos. Empíricos, como o nosso colega bem falou aqui, eu vou explicar para vocês o que é empírico. É experimento. Então, isso é quando não não empíricos, né, não experimentados muitas vezes, né, pelo que eu entendi, eu não sei. Aceitos de modos não críticos. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão aí, né, da ideia mesmo das pesquisas científicas que colocam sempre a ciência na questão do criacionismo, ela vem sempre tentar trazer isso dentro da ciência, né, que não é o criacionismo, que é o evolucionismo. Então, como que a gente pode colocar assim, o criacionismo como ciência? Aí queria que você voltasse naquele tema para a gente se aprofundar um pouco e explicar isso para a gente. Certo, vamos lá. Primeiro nós temos que definir qual o tipo de criacionismo. Existem basicamente três: o criacionismo religioso, o criacionismo bíblico e o criacionismo científico. Tá, vamos lá. Criacionismo religioso, bíblico e científico. Científico, tá. O criacionismo religioso, ele está relacionado com uma aceitação pela fé e unicamente pela fé nas escrituras sagradas, não somente as escrituras judaico-cristãs, mas também de outros povos hindus, entre outros, escrituras babilônicas, entre outras, de que houve um momento em que um determinado ser inteligente, supremo, criou... Superior, né? Exatamente, superior à humanidade, criou a vida, né, o universo como nós conhecemos. O criacionismo bíblico, como o nome já diz, ele está relacionado à Bíblia Sagrada, e ele utiliza a Bíblia em si, ela não tenta mostrar, não tenta provar que Deus é o Criador, ela simplesmente afirma isso e ponto final, e você tem o direito de aceitar, mas, assim como a Bíblia apresenta Deus como um Deus de ordem, ela também não se posiciona contra a ciência, principalmente na questão das leis científicas, entre outras teorias, né? E ela, inclusive, aceita, né? Ela permite essa aceitação da ciência como algo coerente com as escrituras sagradas, né? E o criacionismo científico, ele não é uma ciência, mas ele é uma linha de pesquisa, ele é uma linha de estudo que utiliza os métodos científicos. Então, apenas para deixar claro aqui, o criacionismo ele não é ciência, mas ele faz uso... Mas estuda. Ele estuda, exatamente. Ele faz uso do método científico, o criacionismo científico faz uso do método científico para estudar e verificar se é plausível, se é possível que em algum momento houve ou não uma criação. Que bacana. Eu lembro de um sermão que você, acho que foi ano passado, no final do ano passado, que você pregou sobre isso, você falou sobre isso na Igreja Central de Londrina, Adventista Central de Londrina, e que você colocou exatamente sobre isso, né? Você foi colocando as várias etapas, né, dessa questão do criacionismo enquanto ciência. E tudo muito bem explanado, tudo bem assim, detalhado. Foi assim... espetacular assim, o teu trabalho ali, eu estava presente, eu assisti, e era possível entender que o criacionismo ele pode ser analisado através de pesquisas, como você falou. Apenas para deixar aqui uma separação clara, né? Então o criacionismo ele não é ciência, não é ciência. Dita. Ele é um conjunto de conhecimentos, né? Conjunto de conhecimentos. Mas que dentro do criacionismo, né, na linha criacionismo científico, utiliza-se então ferramentas da ciência, né, entre elas, né, a estatística também, para verificar se é ou não possível a existência de Deus como um Criador. Dá um exemplo para mim aí. No dia que você pregou, você falou sobre vários temas. Eu queria que você trouxesse assim, como que a gente poderia fazer esse estudo? Como que, se eu tivesse que delimitar, por exemplo, essa pesquisa baseada, você falou em estatística, vamos lá.
Vamos lá pegar então um tema que eu gosto muito de estudar aqui, que é a questão da datação radiométrica. Então, apesar da datação, da datação radiométrica ela não mostrar exatamente Deus como criador, né, a gente pode fazer um estudo sobre ela, se se os métodos de datação eles são coerentes, né, com a nossa cosmovisão ou com a cosmovisão evolucionista. Por exemplo, aqui, qual que é uma diferença entre a cosmovisão criacionista e a cosmovisão naturalista? A cosmovisão criacionista, Sim. ela adota a postura, né, a ideia de que Deus criou o universo, criou a Terra, a vida na Terra, e em específico a vida na Terra em um tempo muito curto, né? Segundo o criacionismo bíblico, de São 6 dias, né? E algo recente, entre 6 e 10 mil anos, e aí depende muito da tradução da Bíblia, Sim. ou das versões da Bíblia que se utilizam, né? Ela não é tão específica nesse assunto, mas em geral um tempo curto, que é o que importa. Já na cosmovisão naturalista, evolucionista, a vida na Terra ela surgiu espontaneamente, naturalmente, a partir de matéria inorgânica, e em um tempo muito longo ela surgiu e evoluiu, na casa de mais ou menos 3,5 bilhões de anos, né, que começou esse processo. Se fosse datar, se fosse calcular. Isso. Tá. Então nós temos aqui uma grande discrepância, né, entre... Uma diferença muito grande, né? muito grande. Sim. Então, obviamente, essas duas visões elas não são compatíveis entre si. Ou uma está certa, ou outra está certa. E, obviamente, colocando a outra errada. Né? São então, visões diferentes, isso, do criacionismo. Diferentes, bem antagônicas. Bem então, antagônicas. Qualquer tentativa de conciliar as duas... Não vai dar certo. Não vai dar certo. Ela carece de evidências científicas, né? Cientificismo, isso. E carece também de base bíblica. Entendo. Então, qual das duas que é mais coerente? E aí nós podemos verificar, por exemplo, né, dentre na questão da datação, né? Por exemplo, esse fóssil aqui tem quantos milhões de anos, né? Aí vai ter que fazer um estudo, né, arqueológico. Exatamente. E eu não estou aqui colocando em xeque os métodos para se chegar para se dizer assim, os métodos em si de determinação, de quantificação, eles são muito precisos, são feitos por espectrometria de massas. Então, é muito improvável que haja algum erro nesse estudo, né? Nesse estudo. Vamos colocar para leigos, assim, né? Agora, o que pode acontecer aí? A datação radiométrica ela está baseada em alguns pressupostos. Primeiro, a chave para o presente, ou melhor, o presente é a chave para entender o passado. Existe essa frase aí... Essa máxima aí, né? Que muitos utilizam aí para entender a ciência, né? Ou utilizam na ciência. Que os arqueólogos, historiadores, Isso. enfim, biólogos, todos utilizam, né? Exatamente. As ciências aí, né? Mas nem sempre ela está correta. Por exemplo, né? No quesito de datação, tanto na datação de carbono 14, que é utilizado para seres vivos, né? Seres vivos, né? Ou na datação de potássio e argônio para rochas e outros minerais, ela parte de um pressuposto que não necessariamente é verdadeiro e também não há como dizer que é verdadeiro ou que é falso, mas é um pressuposto de que a quantidade, por exemplo, de carbono 14 existente hoje, a proporção de carbono 14 em relação ao carbono 12 hoje é a mesma que existiu no passado. Já existem alguns estudos. Nossa, que demais isso. Existem alguns estudos que apontam que essa quantidade não é a mesma. Foi se alterando com o passar com o passar do tempo, por vários fatores, né? Ainda não é algo muito esclarecido, mas já se sabe se essa quantidade for diferente, altera significativamente o cálculo do tempo de um determinado fóssil.
Ouvintes, o que ele está querendo... Ou um material orgânico. Deixa eu ver se eu conseguir compreender, você me corrija se eu estiver errado. Dentro da questão de você entender o tempo como que as coisas foram criadas e quando elas foram criadas, né, dentro dessa datação que você falou, né, dessa questão, existe todo um estudo, uma pesquisa baseada em elementos materiais, em estudos, né, enfim, práticos sobre, sobre a vida na Terra, vamos colocar assim, sobre a vida na Terra, é isso? Para a gente poder entender em que época, em que momento, como se deu. Então, assim, para a gente poder entender tudo isso. Então, tem estudo científico, está dentro do estudo científico, mesmo não sendo uma ciência propriamente, como você falou, o criacionismo, mas ele tem um estudo científico. Você deu um bom exemplo agora para a gente poder entender. E outra coisa também, né? Se nós tentarmos entender o criacionismo como ciência, nós caímos num problema. Porque não há como senso atestar. Comum? Seria um senso... Não há como atestar, né? Não tem como atestar. Entendi. Eu queria fazer aqui trazer aqui um outro exemplo, né? Então, vamos lá. Eu mostrei aqui a questão do cabo, né? Ele caindo sobre a mesa, fez fazendo um barulho. Esse barulho. Isso é o que nós chamamos de ciência experimental. Então é possível a gente... Que é o empírico que nós falamos agora há pouco. Não, o empírico é um pouquinho diferente. Você vai me explicar então. Esse é só experimento, tá. É o experimental. O empírico seria meio que um conhecimento quase como um senso comum, né? Esse já vai para o senso comum. Isso, tá. Não então é bem o senso comum, mas é aquilo que nós vemos, que nós observamos no dia a dia e não necessariamente nós fazemos os testes. Então, quando eu coloquei o empírico como sendo um experimento, nesse caso não se aplica. Não se aplica. Tá. Então a ciência experimental então, é aquilo que nós podemos reproduzir. Então, esse é o objetivo principal assim, né, de uma publicação de um artigo científico, que uma outra pessoa, ao pegar um artigo em mãos, ele leia como que foi feito aquele experimento e ele possa também reproduzir esse experimento em laboratório ou em campo. E ele obtenha então os mesmos resultados. Então a gente está comprovando, né, que aquele experimento, foi comprovado, foi estudado, foi comprovado, foi feito vários, como que eu posso dizer, experimentos, né, estudos. Se ele utilizar as mesmas condições, ele deve então obter o mesmo resultado. Obviamente, né, que a ciência ela é algo móvel, né, ela é passível de mudança e ela deve ser entendida dessa forma, porque senão nós não teríamos chegado até aqui. Não teria evoluído, né? Não teríamos evoluído na ciência, né? Da ciência. E sendo ela uma ciência que é passível de mudança, então nós sempre devemos estar abertos a novas evidências, né? Então agora aqui na questão essa é a ciência experimental. Agora existe uma outra ciência que é definida como ciência histórica, que é muito utilizada principalmente no campo da paleontologia. Que a gente falou anteriormente, né? Dos historiadores. Isso, no campo da arqueologia e também no campo da biologia evolutiva, que é aquela ciência que nós não podemos reproduzi-la, mas a partir das evidências nós podemos construir histórias que podem ou não, que podem explicar o que realmente aconteceu no passado. E olha que incrível. Será que a gente poderia colocar, eu não sei, Joviano, a gente está falando aí do criacionismo e tal, você falou da questão dessa comprovação e tudo mais, da história. Não tem como você separar a Bíblia, no caso, dessa questão, porque nós estamos falando de criacionismo, e a Bíblia ela é repleta mesmo dessas evidências históricas, né? Não tem como você não... Lendo ela, você vê que tem detalhes, tem informações. Eu acredito que os criacionistas eles fazem um estudo em loco, né? Eles vão até o local, né? Os arqueólogos, eles vão onde aconteceu a história, eles vão até a história, né? Aonde aconteceu a história. Mas a Bíblia é repleta de relatos, né? Que ajudam a entender isso, não é? Isso, a Bíblia tem relatos e que nós não tratamos como fatos, né? Os fatos a gente descobre ao longo do tempo, ao longo dos estudos, dentre as mais diversas áreas, algumas mais no campo teórico, outras mais no campo prático. Qual foi a outra pergunta mesmo? Não, é basicamente isso mesmo. É o que você está explicando, por exemplo, como a gente está. A questão é entender, assim, como você colocou mesmo. Você falou da datação, você falou da questão também
do historicismo, né? Agora você está falando do historicismo, então a gente já consegue entender quais são essas evidências, esses estudos científicos, né, essas pesquisas que nos mostram que é possível sim o criacionismo ser estudado, né, dessa forma, né? Eu gostaria de fazer uma comparação. Você deu dois exemplos muito importantes. Eu gostaria de fazer uma comparação aqui da ciência histórica. Uhum. Tentar entender a evolução, tentar entender a criação é quase como tentar desvendar um crime sem testemunhas. Explique. Vamos lá. Vamos lá. Talvez vocês recordem aí, no ano de 2013, aconteceu um julgamento de um caso emblemático aí. De um homicídio, né? Um julgamento de um homicídio em que... Posso citar os nomes aqui dos personagens? Pode. Foi bastante conhecido. Saiu na aí, mídia, saiu né? na mídia. Não é, Cláudio? Não tem problema. Então, era uma advogada, né? Eu não recordo agora o ano em que ocorreu esse homicídio, mas foi antes, obviamente foi antes de 2013. E ela foi encontrada em uma represa, foi encontrada em uma represa após a notificação de seu desaparecimento. Meu Deus. Foi encontrada morta em uma represa. O seu carro estava na represa e o corpo dela foi encontrado momentos após, próximo de onde estava o veículo também. E aí? Não havia testemunhas, não havia filmagens, não havia provas de quem tinha sido o autor e de como este carro havia parado lá. Só tinha esse cenário, né? Essa Exatamente, situação. Esse era o cenário. O cenário que se encontrou. Não havia como reproduzir o experimento também, né? Não havia nada que pudesse ser feito para tentar descobrir, exceto analisando evidências, como foi dito aqui. Então, primeiro nós devemos entender o que são evidências. Evidências, elas são a soma de um fato dentro de um determinado contexto. Por exemplo, se eu te disser que uma pessoa chegou aqui nesta sala com um sapato, com um pouco de alga e um pouco de substrato onde essa alga cresce. Isso no solo do sapato? Na sola ou na parte superior do sapato. Faz algum sentido aqui dentro dessa sala? Não, faz. nenhum. Porque não está dentro do nosso contexto. A gente não está estudando isso, nós estamos analisando essa questão. O sapato não é o foco aqui. Isso aqui é uma rádio, né? É, uma rádio. Então, agora, dentro do contexto daquela cena de crime que eu citei, imagine uma alga que cresce naquele lago. Imagine, então, um substrato onde essa alga... Presente naquele ambiente, de repente é encontrado no sapato do ex-marido daquela mulher que foi assassinada. Então, faz todo sentido, Aí né? a gente está falando de uma evidência. Né? É um fato, tem um fato junto com um contexto. Então, torna-se uma evidência de que aquela pessoa pode ser um criminoso. Ter participado da cena do crime por essas evidências. Exatamente. Né? Ele não é necessariamente um criminoso, mas há uma evidência que aponta para ele. Isso. Dentre outras, por exemplo, que foram encontradas também restos de metal, metal balístico no sapato dele, e restos ósseos também no sapato, em pequenas quantidades de fragmentos ósseos no sapato dele também. Aliado a isso, também foi verificado que a triangulação do aparelho celular dele indicou que ele estava na cena do crime naquele momento. Então é mais uma evidência que dentro daquele contexto da cena do crime também pode apontar para aquele senhor como um criminoso ou o autor daquele crime. O autor, possível autor, né, do crime. Assim é o estudo das nossas origens também. Que incrível, nós temos evidências e nós temos, ou melhor, nós temos fatos. E existem as evidências que nos levam àquela... E essas evidências dentro do contexto das origens, elas podem, ou melhor, esses fatos dentro do contexto das origens podem se tornar evidências que apontam ou para a evolução, para o surgimento da vida sem um criador, uma origem, um surgimento casual, sem uma causa, ou podem apontar para um criador, para um originador da vida. Joviano, deixa eu fazer uma perguntinha. Vamos lá. Pois não. Não é muito mais fácil provar, por exemplo, o criacionismo do que o evolucionismo? Ou é difícil esses ambos? Eu diria que é difícil para ambos. A Helena falou que é uma questão de fé aqui.
Vamos fazer o seguinte, Isso. vamos ao intervalo agora, são 10 horas e 47 minutos, nós vamos ao intervalo. Nós voltamos, Cláudio, falar um pouco mais sobre isso. Segura sua pergunta aí, Cláudio. Helena também segura aí. Vamos também trazer alguma pergunta dos ouvintes, eu não sei, os ouvintes estão, acho que, participando. Nós vamos falar um pouquinho agora, depois do intervalo, sobre a questão do evolucionismo, né? Que se é dito tanto naturalismo, evolucionismo, enfim, em contraponto aí ao criacionismo. Então voltamos daqui a pouquinho com mais a entrevista aqui sobre o criacionismo, uma ciência a serviço de Deus. Bem, amigos, estamos de volta então com o programa Manhã de Vento. Hoje nós estamos recebendo aqui da sociedade, né, do criacionista brasileiro, do núcleo, né, londrinense da Sociedade Criacionista Brasileiro, NULON, o Joviano Klenit. É isso mesmo, Joviano? Isso, é isso mesmo. O nome é alemão. É alemão? É meio complicado. E lembrando que nós estamos transmitindo também pelo nosso site, adventofm.com.br, www.adventofm.com.br, tá? E o tema abordado hoje é o criacionismo, uma ciência a serviço de Deus. Muito bem, a pergunta que ficou aí parada aí no ar, né, foi sobre a prova, né? Por exemplo, tem pessoas que acham que através dos seus argumentos eles conseguem provar que a evolução é mais evidente do que o criacionismo, né? Eu, na minha concepção, eu acho que é mais fácil você provar a criação do que o evolucionismo, não é não? O que você acha? Vamos lá. A questão de prova é uma palavra muito forte, né? Então, provar é quando a gente realmente está É difícil, atestando. Cláudio. Então, Mas não é impossível, né? Eu acho. para algumas coisas não, mas dentro da ciência das origens é algo muito difícil da gente dizer que prova A ou B. Então eu gosto muito de usar a questão de evidências. Assim como eu citei aqui o exemplo de um crime sem testemunhas, né, para onde as evidências apontam, e no caso específico daquele julgamento Excelente exemplo que de você Misael deu. Bispo, né, que foi acusado de homicídio da sua ex-esposa Mércia Nakashima. Eu me lembrei agora totalmente da situação. Ela ficou no lago, né? E tudo, eu lembro. Isso. Foi encontrada em uma represa em Nazaré Paulista, no interior de São Paulo. Eu acho que ele era advogado, Isso, né? advogado, exatamente. Então, para onde as evidências apontam? O conjunto de evidências que a perícia forense, né, a perícia criminal, a ciência forense, né, através da perícia criminal, conseguiu levantar, foram levadas a julgamento, foram levadas ao júri. E o júri, com base naquelas evidências, então entendeu o que Misael era culpado do homicídio. Ficou claro através das evidências. Isso. O Cláudio, eu já passo para você, Juliano, só para completar a pergunta do Cláudio, eu vou colocar aqui uma questão, tá? E aí ele já vai, no caso, o nosso entrevistado já vai se aprofundar, e o Juliano falar mais sobre essa questão do evolucionismo. Dentro de um espaço acadêmico, por exemplo, existe uma cosmovisão evolucionista, né, que é imperativa, né, que impera, né? Vamos falar assim, né, no meio acadêmico e tudo mais. Seu estudo sistemático e rigoroso é importante inegavelmente, né, as pessoas estudam isso daí. Contudo, o conhecimento e a aprendizagem de perspectivas que vão contra o senso comum e dominante, como o criacionismo, são imprescindíveis aí para um real desenvolvimento da criticidade. O que é criticidade? É a forma de você usar a sua opinião, a sua crítica, enfim, você não ficar só recebendo dentro do senso comum, né, de uma pessoa, e um posicionamento sensato diante aí de informações e conhecimentos obtidos. Aí eu queria que você esclarecesse para nós e para os ouvintes, já que estamos falando sobre essa questão, Cláudio colocou a questão do evolucionismo, qual a principal diferença entre o criacionismo e o naturalismo evolucionismo, que é o que as pessoas sempre falam aí. Vamos colocar num geral, Joviano, assim, dentro da forma como você está colocando, bem didático, para as pessoas entenderem assim, basicamente né, sobre isso. Certo. O criacionismo é um modelo, uma ideia, né, um modelo que aponta que Deus, ou afirma que Deus é o Criador. O naturalismo, evolucionismo, né, vamos começar aqui com o naturalismo. O naturalismo ele é um modelo, uma estrutura conceitual
que tenta mostrar que a vida surgiu da não-vida, também conhecida como abiogênese, né, ou a partir da matéria inorgânica, que a vida orgânica surgiu a partir da matéria inorgânica. Matéria pela matéria. Isso. Né? Sem a intervenção, sem a causa de um criador, de um planejador. Essa é a principal diferença. Esse é o básico. Isso. Com relação ao neodarwinismo, né, ele é um complemento ao darwinismo. Darwin, né, instituiu a seleção natural, né, através de suas observações, e não há nenhum problema na seleção natural em si. A gente verifica isso no dia a dia, inclusive o próprio criacionismo aceita a seleção natural como um meio de preservação e manutenção da vida. Nossa, que incrível. Agora, da vida como nós a conhecemos. Dizer agora que a seleção natural ela é responsável por gerar novas espécies, né, ou converter uma espécie em outra espécie, então isso já é uma extrapolação muito grande que carece de evidências, né? Que nós colocamos não aqui. Não há fatos dentro do contexto da questão das origens da vida que apontam para isso. O evolucionismo, então, é uma extrapolação. Eu não sei se eu estou equivocada, mas dentro dessa linha do evolucionismo eles falam que até existiram espécies que foram eliminadas por conta disso, né? E que, enfim, que os organismos foram se mudando, né? Ocorrendo mutações para poder se adaptar ao meio, é basicamente isso, né? Eu não sou especialista aqui na área de genética, de biologia molecular ou mesmo de biologia evolutiva, mas é mais ou menos isso, né? Então, algumas espécies foram se extinguindo, né? Se extinguindo, né? E outras evoluindo. Agora, com relação ao neodarwinismo, ele incorpora também a biologia molecular, né, e a genética dentro desse novo arcabouço de ideias sobre a evolução aí. Logicamente, né, o criacionismo também não nega, né, a genética, ao contrário, os princípios da genética foram feitos por um monge, né? Então, que inclusive foi bastante criticado, né? E somente após a morte dele que foi comprovado que fazia sentido, né? Fazia sentido, exatamente. Então, estudar essa questão da genética, como você falou, da seleção natural, da evolução, dentro da academia, da universidade, da escola e tal, não é algo que o criacionismo, não é o criacionismo, mas que seja errado, vamos colocar, que a gente não possa, né, no caso, utilizar desses meios, né? Tanto claro. É que a gente utiliza isso. Exatamente, né? Claro. A ciência, como até no passado, aí, né, os fundadores da ciência, né, ciência moderna, como nós a conhecemos hoje, aí nós temos que citar aqui um dos maiores cientistas aí no século XVII, que foi Newton, né? Isaac Newton, né? Ele correlacionava a ciência como algo instituído por Deus, né? A natureza em si, né? Ele exaltava Deus como criador e estima-se que até 1/3 das publicações dele sejam de cunho religioso. Olha que incrível, então, né? As pessoas veem a Newton somente como um grande cientista, mas ele também respeitava e fundava igrejas, né? Ele era muito conhecido no meio religioso também. Religioso. O Cláudio, tem pergunta dos ouvintes? Vamos lá. Tem alguma pergunta dos ouvintes? Deve ter várias, né? Que a gente não parou de falar. Gente, o tema é tão importante que, assim, é complicado a gente falar, como eu falei. O tema, ele seria para vários dias, entendeu? E a gente está tentando resumir algo que não tem como resumir, não é, Juliana? A gente está dando uma pincelada nos temas para que vocês possam entender um pouco do que é isso. E eu pretendo trazer o Joviano novamente aqui para continuar falando sobre isso. Vamos lá, Cláudio. Bom, aqui, estou fazendo uma pergunta aqui. Os criacionistas, né, eles usam muito argumentos para combater o criacionismo. Sei que ele perguntou aqui, não deu para entender. Eu acho que não deu para compreender a pergunta, né? Teria que reformular melhor esta questão. Temos outra? Manda de novo essa pergunta, mas tenta reformular, porque nós não conseguimos compreender aqui, tá? Temos mais? Muitos ateus, eles conhecem muito mais a Bíblia que muitos estudiosos da Bíblia. Às vezes eles usam a Bíblia sem fé, eles usam para poder combater as pessoas que acreditam que Deus é o Criador e mantenedor de tudo.
A Bíblia, da mesma forma que a ciência, ela está aí para que as pessoas possam entender também o criacionismo, eu acredito, eu não sei, você pode me explicar melhor, né, Juliana? A Bíblia também ela pode servir de evidência, né? Eu acho que a palavra é exatamente essa. A Bíblia também pode ser uma evidência para a ciência também, né? Não deixa de ser, né? Eu não sei. Eu diria que ela pode ser um ponto de partida para o estudo. E muitos deles, eles estudaram tanto que eles acabaram também acreditando na Bíblia, que Deus é o criador de tudo nesse mundo. Isso é o que eu falei, né, na questão da... Obrigada, das Helena. evidências. Helena trouxe uma pergunta aqui. Obrigada, Do Helena. conjunto de evidências, né? Então tem alguns ateus, inclusive, né, que passaram a crer em um Deus criador, assim como também tem pessoas que antes acreditavam na criação e passaram a duvidar. A ficar céticos, a ficar né? céticos. Não creio mais, deixaram Isso, de crer. então tem os dois lados também. Tem os dois então, lados. É a questão de Não estamos aqui para ter preconceito e nem para falar, mas enfim, a gente está aqui para, né, debater ideias. debater ideias, exatamente. Vamos lá. Já a gente volta mais para as perguntas, Cláudio. Vamos aqui seguir aqui adiante com a entrevista. Eu assisti uma live falando sobre a questão do neodarwinismo. O teólogo Geraldo Gasoli, né? Você era que dirigia essa live, então você pode falar melhor sobre isso, né? E ele falou, por exemplo, sobre o tema dele do mestrado, que era a Era das Narrativas, uma análise da narrativa neodarwinista, né? E ali, alguns tópicos eu observei, eu coloquei aqui para que você pudesse explicar para a gente basicamente assim sobre isso, tá? Ele falou sobre os antecedentes, aí dentro dos antecedentes, que era um título, ele usou essa questão aqui, que a primeira vítima da guerra é a verdade. E ele explica lá, ele fala, por exemplo, que nesse mundo que a gente vive, Cláudio, onde nós estamos em guerra, não é? O mundo está em guerra, lá no Oriente Médio, enfim, estamos aí em guerra lá na Ucrânia e tudo, enfim, o mundo em si. A primeira coisa que é atingida na guerra é a verdade, né? Ele coloca isso. Ele é um teólogo, e, enfim. Aí ele fala sobre os mecanismos narrativos, né, da narrativa neodarwinista, né, que ele fala. A estratégia napoleônica da narrativa já são, que eles acreditam que eles são... O Napoleão é aquela coisa do grande, né, que ele acha que ele já é vitorioso. Então, dentro da narrativa deles, os neodarwinistas, eles acreditam que eles, por si só, eles já são vitoriosos só porque eles acreditam no que eles acreditam, né? Então eles já são, enfim, donos da verdade absoluta, né? Aí ele fala sobre o diálogo, que é importantíssimo, esse diálogo que a gente está tendo aqui, que é para dar oxigênio a essa questão. O criacionismo é ataque e nós somos a defesa, né? Ele coloca isso aqui, eu achei bem interessante também. Ele fala também que o criacionismo ele deseja derrubar a ciência em sala de aula, que muitas vezes as pessoas falam que, né, dessa questão de que muitas vezes nós contestamos aqui, falamos dessa situação de que o criacionismo não vai para essa linha, ele não quer tirar a questão da evolução, né? As pessoas têm que estudar sobre isso. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essas questões que foram colocadas aí nessa live que você que foi muito bem esclarecedora quando ele falou sobre essa questão do neodarwinismo. Eu queria que você explicasse melhor sobre isso. Ok, vamos lá então. Como você comentou, o mundo ele está em guerra, né? Sim. E, de certa forma, essas guerras elas nos atingem, né? E as mensagens chegam até a gente de ambos os lados. 2022 iniciou um conflito entre Rússia e Ucrânia. E ali nós vemos uma guerra de narrativas, um tentando acusar o outro de algo um tentando colocar o outro como culpado. Na verdade, nós nunca vamos saber a verdade mesmo, por trás dos fatos, né? Também temos agora um outro conflito no Oriente Médio que está se alastrando, né? Ainda que de forma gradual, mas ele também tem uma guerra de narrativas. De um lado, o Hamas, de outro lado, Israel. Não é uma questão aqui de julgar quem está com a verdade, mas há os dois lados, as duas versões. De certa forma, essa guerra também ocorre no quesito das origens, porque a questão das origens é algo que transcende a ciência, né? Ela atua muito no nosso ser, né? Qual a nossa origem como ser humano. Então, apesar de nós tentarmos manter uma postura mais acadêmica, mais científica, muitas vezes nós deixamos que as nossas emoções falem mais alto e acabem causando uma certa névoa naquilo que realmente nós poderíamos ver. Então, acredito que nós deveríamos ter uma
honestidade intelectual, uma honestidade acadêmica, antes de falar qualquer coisa a respeito do nosso, entre aspas, oponente. Porque a partir do momento que nós estamos em busca da verdade, sobre, no caso aqui do contexto que nós estamos falando, de onde viemos e para onde vamos, exatamente, né? Então nós devemos estar abertos às proposições, sejam elas abertos às novas evidências, né? Sejam elas apontando para o criacionismo ou apontando para o evolucionismo. Então, independente disso. Primeiro, estarmos abertos para conversar. Exatamente. Sem preconceito, sem julgamentos. Eu acho que Isso. essa é a proposta. Infelizmente, né, como falei, nós temos nós temos o nosso lado emocional muito forte quando trata desses assuntos, quando tratamos desses assuntos. E nós deixamos que a nossa cosmovisão, agora sim falando sobre cosmovisão, ela muitas vezes nos influencie. De uma forma bem simples, sem entrar em muitos detalhes acadêmicos, a cosmovisão são as lentes com que nós vemos o mundo. O modo como nós vemos. Isso. Imagine um óculos escuro que tem uma lente rosa, você passa a ver alguns tons de rosa naquilo que você está vendo, né? No que você vê ao seu redor. No que é mesmo, Isso. né? Agora, se você tirar o óculos, né, automaticamente você tem uma outra visão das cores, né? Entendo. Da mesma forma, ocorre também com a questão do evolucionismo ou do criacionismo. Nós utilizamos as nossas lentes, né, aquilo que nós estamos acostumados a ver ao longo da nossa vida, para tentar entender ou tentar interpretar os fatos, as evidências que chegam até nós. E aí está o grande problema, né? O grande conflito, na interpretação, não nos fatos. Muitas vezes nós interpretamos os fatos estão ali, mas você vê com uma cosmovisão. Nossa, que incrível, nunca tinha pensado. Muitas vezes nós interpretamos os fatos do jeito que nós queremos. E não deve ser assim. A própria Bíblia, né, ela fala, né, para nós julgarmos ou examinarmos todas as coisas e reter aquilo que é bom. O que é bom. Ainda que seja contra ela, né, mas vamos examinar. Então, fica aqui o meu desafio a todos, né, independente do lado que você se posiciona ou que você acredita, examine. Faça sua busca particular, não acredite no que eu estou falando aqui, não acredite no que a Nara fala. Enfim, cada um tem sua crença, cada né? um tem sua crença. Então faça aquilo que... Faça a sua própria busca pessoal. A sua própria busca, exatamente. Obrigado, Helena. E seja honesto, né, na sua busca também. Tá bom, a Helena está trazendo aqui uma passagem que a gente já vai falar sobre isso. Então, para finalizar aqui, eu acho que para a gente estar finalizando, né, já falamos bastante sobre esse tema, né? Vamos aqui já entrando para o final da entrevista, né? E eu queria falar um pouquinho com você sobre essa questão, algumas passagens aqui que eu pude observar na sua live, lá nesta mesma live, um biólogo, deixa eu ver o nome dele aqui que eu não me lembro muito bem, você me ajuda aí a lembrar o nome desse biólogo que estava lá participando dessa live. Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. É o Rafael Marques, né? Ele trouxe algumas frases que eu achei muito interessante para a gente poder trazer aqui também, né? Que ele fala assim: lembro-me bem do tempo em que só pensar na estrutura de um olho me dava calafrios, mas superei isso. Mas agora a contemplação das penas de um pavão, toda vez que olho para elas, me deixa angustiado. Essa é uma fala do Charles Darwin, na carta para Asa Gray, em que ele coloca aí, eu achei muito interessante, que ele ficou impactado quando ele começou a observar as asas de um pavão, porque ele não conseguia entender como aquilo poderia ter vindo de uma evolução, porque ela era realmente muito linda, então ele ficou numa situação assim que ele não conseguia entender. Foi acho que um choque ali dentro da questão da ciência do Darwin. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente. E tem outro fato que ele colocou aqui, ó, design inteligente, né, que ele fala sobre essa questão da zoologia. Então, é difícil você entender que as espécies, elas por si só, elas foram evoluindo e chegaram ao ponto que elas chegaram, que a própria ciência, pelo que eu estudei ali, que eu vi, ela contesta isso, né? Não tem como, né, você colocar assim, vamos colocar assim, que um ser que antes dele não tinha asa e ele ganhou asas e ele começou a voar simplesmente do nada. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão aí de que é difícil às vezes explicar o designer
inteligente da evolução. Explica pra gente. Vamos lá, então. Começar aqui pela questão da citação de Charles Darwin, né? Em um de seus livros. Realmente, né? As penas do pavão, quando elas se abrem, elas formam uma bela imagem. Mas se eu te disser que naquelas penas não tem pintura nenhuma, você acredita? Não, fica difícil acreditar. Não sei quem já viu um pavão, mas parece que foi pintado, né? Parece, mas essas penas elas não têm cor. É simplesmente a difração da luz passando pelas penas, quando elas atingem os nossos olhos, elas formam aquela imagem ali. Você sabia, Cláudio, disso? Não sabia, Então, né? as penas, elas só existem naquelas cores ali quando elas se abrem e a luz passa por entre elas. Agora, com relação ao design, tanto essa questão de estética, né? Inclusive a SCB tem um livro chamado Estética na Natureza, quanto a questão de asas, né? Das aves, tudo isso parece indicar, parece apontar para um projeto, para um projetista. Qual seria a razão daquelas penas terem aquela cor, né? Quando se abrirem? Uhum. Eu não vejo outra explicação, e aí a opinião pessoal minha, como somente algo belo para nós contemplarmos. Sim. E a questão das asas da ave, né? O que veio antes, né? O voo ou a asa, né? É quase como uma questão do que veio primeiro, O ovo ou a galinha, né? É. Então, vamos pegar aqui num outro exemplo. Vamos deixar as aves de lado e pegar um avião, que também voa. O que veio primeiro? O voo ou a asa? Olha que bonito. Muito bonito Então, isso. E aí a gente para o entra nosso ouvinte pensar aqui, né? Que o avião ele é fruto de um projeto. de um projeto. E eu acredito que nós, seres humanos, eu acredito não, né? É fato, né? De que nós, seres humanos, também somos um projeto de Deus, é isso, né? E aqui, por exemplo, em Hebreus 11, eu queria que você me ajudasse aqui para a gente falar um pouquinho sobre essa questão bíblica, né? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois a fé, os antigos obtiveram bons testemunhos. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. É aquilo que você falou, né? Da cosmovisão. Né, que muitas vezes a gente coloca um filtro, né, um olhar, e eu pedi para o Cláudio mudar um pouquinho aí a música para a gente poder só refletir um pouquinho sobre a palavra de Deus, que as pessoas colocam um filtro, tanto as pessoas que buscam só na ciência as respostas, como as pessoas que só buscam na Bíblia as respostas. Eu acho que o interessante que a gente pode trazer desta entrevista de hoje, eu quero te agradecer muito, nós passamos aí bastante do horário, mas porque o tema é muito importante. Apesar de que estão bravos aqui comigo no estúdio, mas o tema é muito importante. A gente está falando sobre a questão da gente poder desmistificar essa questão da ciência, né? A ciência como algo que só seja ciência, que não tenha nenhuma praticidade também para o cristianismo, para o criacionismo, e o criacionismo como algo que não tenha nenhuma evidência científica. Então a gente está colocando aqui que a gente precisa respeitar, porque Deus também é o Deus da ciência. Como você falou, Ele planejou tudo. Ele planejou. Ele criou com detalhes. Quando você falou do pavão, por exemplo, que você olha para o pavão e você vê que ele é tão lindo, as penas do pavão, e que ninguém pintou aquilo. Simplesmente é uma imagem que bate ali, por exemplo, uma luz que bate ali, dá aquela ideia do colorido. Como que a gente pode explicar isso? Não é um planejamento? Eu vejo por esse lado. Eu vejo como algo, um mundo belo como nós temos belezas naturais. Eu vejo algo como planejado para que o ser humano tivesse também a chance de poder contemplar a beleza. Imagine se o céu fosse vermelho. É mesmo, nunca parei para pensar. Não, mas foi planejado, né? Para ser azul. Exato. Imagine a beleza das aves. Então, para mim, tudo isso é evidência de planejamento. Claro que, não somente isso, mas nós devemos, como eu falei, ter a honestidade de buscar entender, né, tanto para quem acredita em Deus como Criador, como quem não acredita. Vamos respeitar, né? Busque informação. Né? Conhecimento. Busque o conhecimento sobre isso. Eu acho que vale a pena um estudo mais aprofundado para que ou você fortaleça a sua fé,
ou até mesmo mude a posição, mas deixe as evidências guiarem para onde elas realmente guiarão. Não deixe o seu preconceito, a sua visão de mundo, que ela influencie tanto a ponto de te cegar para aonde as evidências podem te levar. É isso, então nós estamos aqui para trazer para vocês exatamente isso. E eu espero que vocês tenham gostado da entrevista. Eu quero agradecer ao Joviano. Muito obrigado, Joviano, pela entrevista. Desculpa aí que nós passamos um pouquinho do horário, mas foi muito elucidativo. Eu aprendi muito, eu não sei os ouvintes, mas eu aprendi muito com você hoje. Você conseguiu colocar de uma maneira bem clara mesmo, bem objetiva, e eu sei que isso aí é tema para muitas e muitas entrevistas. Cada tema que a gente falou aqui poderia ser uma entrevista só sobre aquele tema. Então, para as pessoas entenderem o quanto isso é difícil para a gente falar numa entrevista só. Mas o que a gente sabe é que existe um Deus Criador. E esse Deus que nós acreditamos, nós aqui da Advento acreditamos nesse Deus Criador, que Ele planejou tudo. Basta você olhar para tudo e você ver que tudo tem o seu devido lugar, tudo tem a sua beleza, tudo tem a sua grandeza, até nas coisas mais minúsculas, tem um planejamento desse Deus maravilhoso. E é isso. Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado a todos pela participação. E ficamos aqui com a entrevista. Muito obrigado, Joviano. Eu que agradeço. Um abraço a todos os ouvintes e um abraço a vocês aqui. Quero agradecer também o Joviane, né? Também o Mário que está aqui conosco, nos auxiliando também. Muito obrigado. E agradecer também os ouvintes, né? Pela transmissão aqui, que estão conosco nesse momento. E fica aberto aqui os microfones para o Joviano vir outras vezes aqui para esclarecer um pouquinho mais, né, sobre a ciência a serviço de Deus, né, sobre o criacionismo ou outro tema que pode ser também relevante para toda a comunidade. Ô Cláudio, eu pedi só para deixar os contatos. Você pode deixar os contatos para a gente, o seu Instagram, os seus contatos se você puder, e os do Nulon também, para quem quiser participar. Ok, deixar aqui os contatos do Nulon, qualquer rede social aí no Instagram, Facebook, o Twitter também, @NulonSCB, tudo junto. Se você quiser também pode entrar no nosso Linktree, @NulonSCB, ou contato @nulon.scb.org.br. E o seu, você quer deixar só do Nulon mesmo, Só do né? Nulon mesmo. Porque ele está ali ajudando ali e participando como coordenador. Muito obrigado, Cláudio Maner. Segue aí a programação normal aí da Rádio Advento Londrina. Fiquem todos com a paz de Deus e muito obrigado pela audiência de todos. Acabamos de apresentar Manhã Advento com Cláudio Mainer. Obrigado pela audiência. Fique conosco. Advento FM 87.9. A esperança renasceu.